Boa noite, pessoal. Estamos de volta. Acho que hoje eu estou empolgado. Mas é o seguinte, vai se aproximando a data do concurso, embora tenhamos aí 3 meses, um pouquinho mais, e não temos tempo a perder. Eu vou dar uma opinião pessoal. As pessoas que passarem nesse concurso, né, espero que eu seja uma delas, posso passar, vou fazer o possível para isso, mas pode não acontecer também, faz parte da vida, não vai ser a primeira nem a última derrota, né? Mas eu tenho certeza que quem cuidar do edital da maneira como eu estou cuidando, se preocupando com detalhes, vai levar vantagem, entendeu? E eu desejo isso para todo mundo, porque no final das contas vai valer mesmo quem se dedicou mais, quem fez mais esforço, quem assimilou mais, e é natural isso no concurso público. Independente do que vai acontecer no futuro, eu acho que tratar esse edital, tê-lo debaixo do braço, é uma resolução, ela é gigante. Eu já estou aí no 4º vídeo sobre ela, mas eu vou fazê-la até o final. E depois, se preciso for, eu vou voltar do inquérito penal, inquérito criminal, para fazer um trabalho semelhante, porque isso está me ajudando a memorizar e isso dá uma visão de como funciona o Ministério Público e faz uma revisão de conceitos constitucionais, conceitos administrativos, que são basicamente, são quase metade da prova, né? Infelizmente não são, porque é uma prova insana de 30 questões de português, eu não concordo. Poderia ter raciocínio lógico, 5 questões e 20 de português, mas as regras são essas e nós temos que cumpri-las. Então eu desejo a todos aí bons estudos e vamos seguir aqui, avançar mais um pouco aí, que eu acho que nesse ritmo, amanhã ou mais tardar, depois de amanhã eu termino essa resolução, as outras são mais leves, depois vai ter um outro período com uma resolução que é bem grande também, mas a gente vai poder voltar a encaixar administrativo, constitucional, e aí falar de redação, quem tiver interesse, eu posso dar o apoio à redação, tá? Eu já gabaritei redação de concurso, já tirei quase 1000 em redação de Enem, então eu posso ajudar muito nisso. Mas nós paramos aqui, e antes, só para rememorar, a gente estava falando no artigo anterior sobre centros de apoio operacional, né? Que são responsáveis por atividades que incentivam a atuação do Ministério Público, né? São órgãos auxiliares. Os Centros Regionais de Apoio Administrativo e Institucional são outros órgãos auxiliares do MP. Outros órgãos auxiliares do MP são a Comissão de Concurso, Centro de Estudos Jurídicos, órgãos de apoio administrativo e estagiários. Isso está lá na Lei 8625 e provavelmente vai estar na Lei Complementar 106 quando formos abordá-la. Então, tenha atenção nisso. Estamos estudando a resolução, mas através dela estamos revisando assuntos e revendo assuntos que estão lá nas partes que são consideradas mais importantes. Muita gente vai cagar para essas resoluções e talvez possa perder uma ou duas questões que façam toda a diferença no final das contas, porque o concurso público hoje em dia, com a concorrência que está, é no detalhe, tá? Artigo 22. O investigado no inquérito civil ou no procedimento preparatório, sempre que possível e conveniente, deverá ser notificado a prestar declarações ou convidado a oferecer subsídios, se assim o desejar, sem prejuízo da instrução e da natureza inquisitória da investigação. Ou seja, o cara está sendo investigado no inquérito civil, ele tem o direito, embora ele não tenha o direito do contraditório e ampla defesa, porque na fase de inquérito não existe, é uma fase inquisitória, lembre-se da Santa Inquisição, onde o cara era julgado sem ter direito a se defender. Então é um procedimento inquisitório. Ele deverá ser notificado, certo? Não é bem ampla defesa aí, nem contraditório, mas ele vai ser avisado e ele poderá prestar declarações
ou até ser convidado a oferecer subsídios, se ele desejar, ele não é obrigado a fazer isso, sem prejuízo da instrução e da natureza inquisitória da investigação, que é isso, natureza inquisitória. Né? O cara não vai ser chamado para se defender, mas vão dar uma oportunidade a ele de fornecer instrumentos, informações que possam beneficiá-lo depois, inocentá-lo, enfim. É disso que se trata. Parágrafo único. O defensor constituído nos autos poderá assistir o investigado durante a apuração das infrações sob pena de nulidade absoluta do seu depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Acontece o seguinte: o cara está sendo investigado num inquérito civil. Ele não tem direito na fase de inquérito a contraditório e nem a ampla defesa. Porém, se ele lança a mão desse direito que a lei está dando a ele, de participar e prestar declarações, certo? Que ainda são extrajudiciais, ele poderá, e até eu acho que deverá, constituir um defensor para acompanhá-lo durante essas apurações. Né? Então, e esse defensor, ele tem que estar lá presente, então na verdade é obrigatório, sob pena de nulidade absoluta do seu depoimento. Então qualquer coisa que ele disser que possa beneficiá-lo ou prejudicá-lo não vai servir de nada, vai ser nula. E subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados. O defensor desse sujeito e esse sujeito, eles têm direito a ver. Ele não tem direito a se defender, mas ele tem direito a ter acesso aos elementos investigatórios e probatórios decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, no curso da respectiva apuração. E eles podem apresentar razões e quesitos. Eles não estão se defendendo ainda, porque não é um procedimento judicial. Ok? E aí chegamos ao capítulo 4, que é da publicidade. Lá em cima estava listado também. Notícia de fato, procedimento preparatório, inquérito civil, publicidade. 23. Aplica-se ao inquérito civil o princípio da publicidade, com exceção dos casos em que haja sigilo legal ou em que a publicidade possa acarretar prejuízo às investigações, devendo ser motivada a decretação de sigilo. Ou seja, lembrando, na administração pública, no procedimento de inquérito civil, seja onde for, no procedimento judicial, a regra é a transparência e a publicidade. Isso, com certeza, alguma coisa relativa a isso vai cair na prova. Tá? E se houver sigilo, né, esse sigilo deverá ser motivado, certo? Caso haja sigilo sem motivação, isso torna nulo todo o procedimento preparatório e o inquérito civil, que é a consequência dele. A publicidade, e o capítulo trata disso, da publicidade. Lá na parte criminal a gente viu a mesma coisa, só que eu não fui com tanto detalhe como eu estou indo agora, eu fiz en passant. A publicidade consistirá a fixação obrigatória do inteiro teor das portarias de instauração de inquéritos civis ou de procedimentos preparatórios em quadro próprio, aquelas portarias que nós falamos, né, quem assistiu no começo ou quem está lendo vai saber, na sede do órgão de execução pelo prazo de 15 dias, certo? Então, por 15 dias vai ter que ter lá uma espécie de edital com o inteiro teor das portarias pregado lá. A publicação de extratos, no inciso 2, né, na imprensa oficial, preferencialmente em diário oficial eletrônico, quando disponível, nas hipóteses em que o presidente julgar oportuno e conveniente ao conhecimento público. Tá? Diário oficial eletrônico é porque pode ser um município muito pobre, por exemplo, que não tenha diário oficial eletrônico, ainda seja físico. Né? Terceiro, que garante a publicidade, divulgação por meios cibernéticos ou eletrônicos da divulgação, né, devendo constar portarias de instauração e extratos, né, que são resumos dos atos de conclusão.
Quarto, expedição de certidão e extração de cópias dos autos mediante prévio deferimento do presidente do procedimento preparatório ao inquérito civil. Qualquer pessoa, salvo a hipótese de sigilo, tem direito a obter uma certidão, uma extração de cópias dos autos. Um advogado, principalmente, é muito comum, ele tem esse direito. Lá ele chega com a OAB dele, eu quero ver isso aí. Ele tem esse direito, certo? Sim, o parágrafo 1º provavelmente foi revogado, porque ele não está aqui. Depois eu vou conferir isso. Parágrafo 2º. Nos casos previstos nesta resolução, a ciência ao noticiante e ao noticiado poderá ser feita por qualquer meio hábil, desde que seja possível a sua comprovação. Ou seja, todos os casos previstos na resolução, né, a ciência, o conhecimento ao noticiante e ao noticiado, a quem dá a notícia e a quem recebe a notícia, poderá ser feita por qualquer meio hábil. Pode ser e-mail, carta, telefone, WhatsApp. Hoje se usa muito, tá? O oficial de justiça está usando o WhatsApp direto para intimar ou citar indivíduos. Desde que seja possível a sua comprovação. Você tem que comprovar que o cara foi noticiado, né? Do inquérito civil, do procedimento preparatório, tem que ter uma prova lá, entendeu? No caso, na justiça agora está se usando o WhatsApp. Então a oficial de justiça, ou o oficial de justiça, manda mensagem para o acusado, né? E o acusado acusa recebimento, certo? Ela pede para ele acusar, por favor, acusar recebimento. Ele acusa recebimento, ela vai lá e dá um print. Isso é um meio hábil de comprovação, de publicidade, né? De um procedimento liso, com lisura, né? Parágrafo 3º. Os requerimentos que objetivem a obtenção de certidões ou a extração de cópias dos autos deverão indicar os fins e as razões do pedido nos termos da Lei 9051. Não vale a pena, só vale a pena lembrar que essa lei dispõe sobre a expedição de certidões para a defesa de direitos e esclarecimento de situações. Ele só não quer transformar tudo numa bagunça, num circo. Qualquer um chega lá, eu quero uma cópia, eu quero uma cópia. Não, você tem que dizer por que você precisa de uma cópia. Você é a parte interessada? Você tem alguma ligação com o inquérito civil, com o procedimento preparatório? Senão, nós não somos obrigados. Também não é panfletagem, né? São pessoas envolvidas que têm interesse direto ou indireto. Parágrafo 4º. As despesas decorrentes da extração de cópias correrão por conta do requerente. Como eu falei, são calhamaços de 200 páginas. E aí completa 200 mais 200, podem ser 1000, né? Vai custar dinheiro isso. Se você quer mesmo essas cópias, você vai ter que pagar pelo custo delas, só o custo da cópia, né, da copiadora. Não está pagando uma taxa para receber, não. É o custo do papel e da impressão, tá? Porque as certidões são grátis, né, nesse caso. Parágrafo 5º. A restrição à publicidade por razões de interesse público deverá ser decretada em decisão motivada, princípio da motivação, falamos dele em direito administrativo, e poderá ser, conforme o caso, limitada a determinadas pessoas, provas, informações, dados, períodos ou frases, cessando quando extinta a causa que a motivou. Ou seja, essa restrição à publicidade, ela tem que ser motivada e limitada a determinadas pessoas, a determinadas provas. Não pode ser uma restrição geral. Ninguém pode saber de nada. Não, tem que ser específica. Essa informação específica desse grupo de informações é sigilosa. Essa prova específica, ou essas duas aqui, são sigilosas nesse grupo de 15 provas. E por aí vai, certo? E cessando a restrição à publicidade quando extinta a causa que a motivou, né? Porque a regra é a publicidade e não o sigilo. Parágrafo 6º. Os documentos resguardados por sigilo legal deverão ser autuados em anexo. É só anexar os registros sob sigilo.
Parágrafo 7º, o defensor poderá, mesmo sem procuração, examinar autos de investigações findas ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, ainda que eles já tenham sido remetidos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Mesmo sem a procuração do envolvido, o defensor poderá ir lá e examinar autos de investigações findas, terminadas ou em andamento, ainda que elas já tenham sido remetidas ao judiciário, por exemplo, ou a outra autoridade do MP. Certo? Parágrafo 8. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o parágrafo anterior. Então, o parágrafo anterior dá ao advogado o direito de ter acesso a tudo aquilo que foi mencionado. Porém, se forem autos sujeitos a sigilo, o advogado aí sim ele deve apresentar procuração para exercer esse direito, porque pode estar sob sigilo por uma razão da própria pessoa envolvida no inquérito civil necessitar desse sigilo. Então, num processo sigiloso, o advogado goza daqueles mesmos direitos, porém ele vai ter que ter a procuração da parte envolvida que supostamente ele está representando. Parágrafo 9º. O presidente do inquérito civil poderá limitar de modo fundamentado o acesso do defensor à identificação dos representados e aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Eficiência e eficácia são coisas diferentes que nós vamos estudar em administração, tá? Ou em direito administrativo para técnico. Ou seja, o presidente do inquérito ele poderá limitar, de modo fundamentado, esse acesso ao defensor, do qual nós estamos falando, a identificação dos representados e aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento. Quando a diligência ainda está acontecendo e ainda não está documentada nos autos, aí sim o presidente poderá limitar, fundamentando, explicando por quê, o acesso ao defensor. Quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia, de atingir os resultados. Porque se a coisa ainda está em andamento e não se sabe o que é sigiloso, o que não é, o que pode vir a ser, aí o presidente tem esse direito de limitar, parcialmente pelo menos, e de modo fundamentado, ao advogado o acesso aos autos do processo civil ou do procedimento preparatório. Artigo 24. Em cumprimento ao princípio da publicidade das investigações, o membro do Ministério Público poderá prestar informações, inclusive aos meios de comunicação social, a respeito das providências adotadas para a apuração de fatos em tese ilícitos, abstendo-se, contudo, de externar ou antecipar juízo de valor a respeito de apurações ainda não concluídas. Ou seja, ele tem que se abster de emitir opinião pessoal, juízo de valor, se as apurações ainda não foram concluídas. Ele não pode acusar ninguém. Lembre-se que é um inquérito de instrução, de obter evidências, de obter provas. Ainda não é uma acusação, certo? Ainda não existe uma denúncia. É um procedimento extrajudicial. Toda essa resolução aqui trata de procedimentos extrajudiciais. Ainda não houve denúncia da parte do Ministério Público. 25. O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de 1 ano, que poderá ser prorrogado quantas vezes forem necessárias, a cada decisão que determinar a realização ou conclusão de diligências imprescindíveis para a investigação. Eu levei ele lá para cima, né, para justificar outro artigo. E aqui nós estamos relendo. Parágrafo único. Anualmente, um membro do Ministério Público dará ciência ao Conselho Superior do Ministério Público dos inquéritos que se encontram em tramitação há mais de 12 meses, observadas as seguintes regras. É o princípio da celeridade, né? O troço está começando a demorar, ele tem que prestar contas. Observadas que regras? Inciso 1º. Encaminhamento da relação dos procedimentos em curso há mais de 1 ano se dará por ofício ou por meio eletrônico e será dirigido à Secretaria dos Órgãos Colegiados
devendo conter o número do procedimento e o extrato resumido do objeto investigado. Inciso 2º. O encaminhamento será feito apenas uma vez ao ano, no final do mês de abril. Grave isso, né? Acho muito difícil de cair, né? Mas nunca se sabe. Uma vez por ano no final do mês de abril. Por que abril, não sei. Terceiro, a fundamentação para a prorrogação do prazo de tramitação dos procedimentos em curso deverá constar de forma concisa da comunicação a que se refere o inciso 1, o que não dispensa o membro do Ministério Público da fundamentação regular que deverá constar dos autos. Ou seja, para prorrogar, porque ele pode ser prorrogado indefinidamente, ano a ano, essa prorrogação tem que ser fundamentada, certo? E deverá constar de forma concisa da comunicação a que se refere o inciso 1, né? Que é o encaminhamento da relação dos procedimentos em curso há mais de um ano. Então, tudo tem que ser motivado e tudo feito dentro dessas regras que nós estamos lendo aqui, certo? Artigo 26. Após a instauração do inquérito civil ou do procedimento preparatório, quando o membro que o preside concluir ser atribuição de outra unidade do MP, da União ou dos Estados, deverá remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça no prazo de 3 dias. Né? Após a instauração do procedimento, quando o membro que o preside, o presidente, concluir que essa atribuição não é dele, não é da unidade dele, ser atribuição de outra unidade do Ministério Público da União, do Ministério Público da União ou dos Estados, ele deverá remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, ou de outro Estado ou da União, né? E lembrando que o MP da União é composto pelo MP Federal do Trabalho, Distrito Federal e Territórios. E qual é o quarto? Esqueci agora o quarto, depois vocês lembrem aí. Estou precisando estudar mais. Ficando afastado de uma lei, por isso que a gente tem que ficar que nem equilibrista de pratos, né? Vamos tentar lembrar de novo. O Ministério Público da União é composto pelo Ministério Público, Distrito Federal e Territórios, Ministério Público Militar, lembrei, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal. Pronto, lembrei, era o militar que estava faltando. Capítulo 5º. Do arquivamento e do desarquivamento. Você viu que na outra resolução também tratava-se disso. Ele era menor, a gente poderia ter esgotado ela. Mas tudo bem, quem sabe a gente não volta nela. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o órgão de execução, caso se convença da inexistência de fundamento para a propositura de ação civil pública ou de outra medida voltada para a tutela judicial ou extrajudicial de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, promoverá fundamentadamente o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório. Ou seja, no final das contas, se a autoridade competente concluir, né, que foram esgotadas todas as possibilidades, né, e o órgão de execução se convenceu da inexistência de fundamento para propor uma ação, porque o inquérito todo civil visa, na sequência, propor uma ação, que pode ser uma ação civil pública ou outra medida voltada, outro tipo de ação voltada para a tutela judicial ou extrajudicial de direitos difusos, que no final das contas é a função fim do Ministério Público, tratar de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, abstratos, que abrangem